bem-vindos e bem-vindas. Esse trabalho tem como título Análise de crenças sobre o comportamento de compulsão alimentar a partir da teoria da ação planejada e tem como autores Sheila Fernandes, Ana Carolina Marinho e Júlio da Costa. Aqui nós discutimos a compulsão alimentar a partir da teoria da ação planejada. Segundo a TAP, o comportamento dos indivíduos pode ser influenciado por 3 crenças: as crenças comportamentais, normativas e de controle. Dessa forma, essa pesquisa teve como objetivo analisar as crenças sobre compulsão alimentar a partir da TAP, respondendo 2 questões centrais. A primeira, que crenças favorecem o comportamento de compulsão alimentar? E a segunda, que crenças dificultam a realização do comportamento de compulsão alimentar? Foi aplicado um questionário semi-estruturado para análise das crenças e a coleta de dados ocorreu na plataforma Google Forms. Para organizar e analisar os dados, foi utilizado o software Iramutec, que é um software que permite diferentes tipos de análise, como a lexicografia básica. Para a construção do corpus textual, as respostas fornecidas do questionário semi-estruturado a respeito da vinheta sobre a compulsão alimentar foram armazenadas no Excel, agrupadas e transformadas em um único texto no bloco de notas. Com isso, o texto foi exportado para o Iramutec e a partir dele foram realizadas análises descritivas, que possibilitaram a identificação das crenças comportamentais, normativas e de controle a respeito do comportamento da compulsão alimentar. E, na sequência, foi utilizada a análise pelo método da classificação hierárquica descendente, o CHD. Esse método tem como objetivo classificar os segmentos de texto em função de seus respectivos vocabulários, com base na frequência das palavras e o que quadrado. A partir da CHD, o corpus se desdobrou em 249 segmentos de texto, com 1.490 formas e 8.478 ocorrências. A CHD dividiu o corpus em 5 classes e teve um aproveitamento de 86,35%. A classe 5 apresentou 22,79% de aproveitamento e diz respeito a sentimentos associados à prática da compulsão alimentar. Já a classe 3 mostra palavras relacionadas à assistência no contexto da compulsão alimentar. A classe 4, de forma semelhante à classe 5, apresenta palavras que estão associadas aos aspectos negativos da compulsão alimentar. A classe 2 diz respeito aos motivos que levam à prática da compulsão alimentar. E, por fim, a classe 1 também está relacionada a fatores que facilitam a prática da compulsão alimentar. Nossas perguntas centrais foram respondidas. As palavras presentes na classe 5, associadas à prática do comportamento, somadas às da classe 4, que evidenciam as consequências do comportamento, dizem respeito à avaliação que os indivíduos fazem da compulsão alimentar em termos de sua valência. Dessa forma, pode-se inferir que os participantes avaliam fatores associados a episódios de compulsão alimentar como negativos, o que desfavorece a ocorrência do comportamento. Ainda, na análise da classe 3, foi percebido que os indivíduos atribuem o processo de remissão da compulsão alimentar como associado a outras pessoas. Isso sugere que pessoas que praticam a compulsão alimentar acreditam que a melhora da condição pode acontecer com a busca de ajuda, assistência, o que também auxilia na resposta da segunda pergunta de pesquisa. Por outro lado, na classe 2, os participantes relatam crenças positivas a respeito do comer compulsivo. Ainda na classe 1, são relatados fatores que facilitam o comportamento da compulsão alimentar, como desregulação emocional e falta de autocontrole. Assim, é observado que tanto a classe 2 como a classe 1 retratam as crenças de controle, que geram controle comportamental percebido, ou seja, mostram fatores que favorecem os episódios de compulsão alimentar, o que auxilia na resposta à primeira pergunta de pesquisa desse estudo. Em relação ao uso de Iramutec como ferramenta de apoio ao estudo, foi utilizado como alternativa para as demandas atuais, que buscam rigor metodológico e criatividade do pesquisador. Também, o Iramutec nos permitiu empregar cálculos estatísticos sobre o corpus, uma variável qualitativa, contribuindo com a superação da dicotomia entre o domínio quali e quanti. Ainda, o uso da CHD possibilitou identificar pontos centrais das respostas fornecidas pelos participantes do estudo. Além disso, o Iramutec também nos permitiu voltar ao corpus original para analisar os segmentos de texto presentes. Diante dos achados, sugere-se a importância de intervenções que abarquem a relevância da avaliação que os indivíduos apresentam na compulsão alimentar, os fatores individuais, motivacionais e emocionais que favorecem a prática da compulsão alimentar e a percepção dos indivíduos a respeito da pressão externa para a compulsão alimentar. Também, o estudo evidencia a importância da análise textual como ferramenta de investigação no campo da saúde, uma vez que dá relevância a aspectos que não conseguem ser analisados apenas com a investigação de abordagem quantitativa. Ainda, o uso do Iramutec como ferramenta de apoio nessa pesquisa deu oportunidade para análises mais confiáveis e consistentes, apresentou rigor estatístico e permitiu a utilização de diferentes recursos de análise lexical. Muito obrigada e aqui estão as referências do nosso trabalho.